Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, quem já comeu aí canjiquinha? Canjiquinha, gente, é isso aqui, eu já lavei, né? Quem já conhece canjiquinha? Quem já comeu canjiquinha com costelinha de porco? Hoje, gente, eu vou fazer uma canjiquinha, esse tempinho frio, gente. Fica tipo um caldo, né? Mas eu faço mais grossinha. Aqui eu já vou colocar minha canjiquinha aqui nessa panela de pressão aqui, ó. Para cozinhar, gente, e vou fazer uma panela de canjiquinha com costelinha de porco, gente, é uma delícia. Quem aí já comeu, gente, quem gosta, quem já fez, fala aí pra nós, deixa aí nos comentários, olha pra vocês verem. Pra minha canjiquinha cozinhar, gente, eu já lavei a canjiquinha, né, gente, como eu mostrei aqui, já tava lavada. Eu coloco, gente, tomate e cebola de cabeça picada, né? Para cozinhar. É bom, gente, para não deixar grudar no fundo. Eu também coloco uma pitadinha de sal por enquanto para cozinhar, para não deixar grudar no fogo, né? Então vamos no processo aqui. Primeiro, gente, eu cozinho a costelinha. Depois é que eu cozinho a costelinha e a canjiquinha separada. Depois eu junto o útil ao agradável. Aí eu junto a costelinha com a canjiquinha, gente, e faço aquela panela, fica tipo uma sopa. Não sei quem já comeu, se vocês gostam, mas fica, gente, uma delícia nesse tempinho frio. Fica muito bom. Então, gente, eu vou colocar aqui uma pitada de sal para não grudar, não deixar grudar, né? Gente, aqui, para não grudar, eu já coloco aqui um pouco de sal, né? Então, vou colocar na pressão aqui, ó, e vou deixar cozinhar a todo vapor. Vou até colocar mais um pouquinho de água, para cozinhar bem, né? Mas depois eu abro aqui, eu dou uma olhada para ver se já está no ponto ou se tem que cozinhar mais, gente, que é gostosa, bem cozidinha. Olha aqui, gente, a bacia de costelinha. Mas vou fazer, depois vou transferir para uma panela grande, vou agora temperar essa costelinha e vou fazer em outra panela. Depois, gente, eu vou juntar tudo em uma panela só. Vocês vão ver que delícia que fica, gente. Fica comigo aí para vocês verem. E fala para mim aí nos comentários quem gosta de costelinha. Fala para mim, meus amores. Beijo. Volto com vocês daqui a pouquinho. Minha gente, vou temperar minha costelinha. Aqui, gente, vou colocar, gente, um limãozinho. Meu limão é pequitinho. É bem pequeno. Vou colocar limão, que eu gosto de carne de porco, temperar com limão, né? Já lavei ela, já tá... Só vou temperar, que já tá limpinha. Já lavei, já passei limão. Agora eu tô colocando um pouquinho de limão, né? Pra me temperar, porque fica bem saborosa. Sal. Sal, tempero, sal com alho, né? Vou temperar bastante aqui, gente. Vou colocar um pouquinho de açafrão, que eu gosto. E além de tudo, é ótimo para a saúde. Gente, quase toda carne que eu faço, eu coloco um pouquinho de açafrão. Gente, mas quem não gostar de açafrão, não precisa colocar, gente. Eu coloco porque eu gosto e é ótimo para a saúde. Então aqui, gente, vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino, né? E aqui, gente, vou levar ela na pressão para fritar. Vou fritar ela primeiro, depois vou dar aquela cozinhada nela para mim colocar na canjiquinha. Olha para vocês verem como é que tá aqui, ó. Já tá os temperos aqui em cima. Então, vou colocar a mão na carne, né? Não a mão na massa, vou colocar a mão na carne. Vou temperar, gente, misturando assim, ó. Mistura, ó. Então, tempera bem temperado, passa bem o sal, né, para agregar na carne. E vou deixar um pouquinho aqui para tempero entrar, né, gente? Vou colocar também um pouquinho de sal branco, olha. Colocar também um pouquinho de sal branco. Eu já coloquei tempero, pimenta do reino.
Coloquei um pouquinho de açafrão, tudo muito pouco, né, gente? Pra não ficar a gosto, mas o açafrão também não deixa gosto, não. Então, vou deixar um pouquinho aqui pro tempero agregar na carne. Aí, vou fritar ela e vou cozinhar para colocar na canjiquinha, gente. Depois, vou mostrar pra vocês que delícia que fica, gente. Vocês querem comer uma canjiquinha comigo aqui nessa noite fria, nessa tarde fria? Fica comigo aqui, meus amores. Então, vamos que vamos. Vou deixar aqui, tampar ela aqui, deixar um pouquinho para entrar tempero. Meus amores, a minha carne ficou aqui por uns 10 minutinhos entrando tempero. Então, vou colocar, gente, na pressão aqui para fritar, dar aquela fritada nela. Depois, então, gente, é que eu vou tampar para dar aquela cozinhada, né? Mas primeiro eu frito, gente. Eu gosto de fritar, né? Apertar a carne, como dizia minha mãe. Dar aquela apertada na carne. Então vamos lá. Deixar aqui ela dar aquela apertada aqui. Uma fritada para tirar, se tiver alguma gordura. Eu nem coloquei gordura, gente, na panela da carne não. Por quê? Normalmente, costelinha, por mais que você tira, ajunta um pouquinho de gordura, né? Então, eu deixo ela dar aquela apertada aqui para poder ela soltar alguma gordurinha que ficar, né, gente? Aí, depois eu escorro, separo de panela, coloco coloral, aí vou fazendo assim, né, gente? Vou aqui, dou essa mexida assim, ó. Vou deixar ela dar aquela fritada para tirar o excesso, se tiver alguma gordurinha, né, gente? Mas eu deixo bem limpinha, sem gordura, né? Vamos lá. Meus amores, então vamos terminar, né? Essa costelinha, essa canjiquinha com costelinha. Então, minha gente, vou colocar um pouquinho de azeite, né? Um pouquinho de azeite. Vou colocar, gente, um pouco de coloral. Eu falo corante, mas tem muita gente que conhece por coloral. Vou colocar um pouquinho de corante. Mais um pouquinho. Um pouquinho de corante. Vou colocar, gente, um pouquinho de caldo de galinha. Um pouquinho de caldo de galinha. E vou refogar minha canjiquinha, gente. Vou refogar. Não vou colocar sal, porque a costelinha já tem sal. Eu tenho medo de ficar temperado demais, salgado. Então depois a gente chega o tempero. Então vamos aqui no tempero. Refogando a canjiquinha, gente, que já está cozida. A minha canjiquinha, gente, olha que delícia, olha. Está bem cozida. Então já estou refogando ela aqui. E vou colocar os pedaços de costelinha, gente. Vai ficar uma delícia. Gente, quando você coloca um pouquinho de sal para cozinhar, olha para vocês verem, não garra no fundo. Eu coloco tomate e coloco um pouquinho de sal para cozinhar. Então, é um segredo aí que não deixa agarrar no fundo. Isso aí eu já aprendi há muito tempo e dá certo. Funciona. Então, vamos lá. Aqui, minha gente, já está a costelinha cozida e frita, né? Então, eu vou colocar aqui na canjica, gente. E vou deixar, já tá fervendo, vou deixar ferver mais para ganhar gosto, né? Aqui, ó. Colocando a costelinha na canjiquinha que já tá afogadinha, refogadinha, né? E vamos deixar ferver para entrar gosto da costelinha na canjiquinha. Gente, isso fica bom demais, gente. Fica delicioso. Esse tempinho frio não tem melhor, viu, gente? Olha que panelada, porque aqui em casa a gente gosta muito. Então, faz com fartura, né?
não faz nada pouquinho, não. A gente faz bastante para comer assim, à vontade. Olha para vocês verem como está, ó. Uma panela grande. Já achei aqui. Agora eu vou acertar o sal aqui, gente. Colocar cheiro verde. E vamos degustar para ver como está isso aqui, ó. Mas com certeza, gente, tá maravilhoso. Serve como um caldo, né? Tem gente que come assim, tipo, é como caldo mesmo. Eu vou acertar o sal aqui e volto para degustar com vocês aí. Então, minha gente, vou colocar aqui cheiro verde para finalizar. Olha que maravilha, ó. Cheiro verde para finalizar, né? E aqui tem salsinha, cebolinha, né? Tudo já picadinho aqui. E vou degustar, né, gente? Como de costume, né? Vou degustar para vocês verem que maravilha, que tudo. Isso é tudo de bom, gente. Olha para vocês verem a panelona cheia, gente. Olha, que maravilha. Gente, isso aqui, gente, nessa época assim, friozinho, não tem melhor. Eu gosto dela mais durinha, gente. Tem gente que faz ela bem ralinha. Eu gosto de fazer mais durinha assim. Gente, tá bom demais. A costelinha fica, a canjiquinha fica aquele sabor da costelinha. Olha pra vocês verem, costelinha suína, tá, gente? E também, gente, eu refoguei com azeite, mas pode refogar com óleo, com banha de porco, como vocês preferirem. Eu usei um pouquinho de azeite, mas pode usar o tipo de gordura que vocês quiserem, de óleo para refogar. Olha que maravilha, gente. Hum, hum, tá demais, ó. Beijo, meus amores, tá uma delícia. Beijo, beijo.